A todos, graça e paz. Há um dito popular que diz que todos são filhos de Deus, e apoiado neste dito popular, muitos acreditam que qualquer um que fizer qualquer oração a Deus poderá ser atendido. Pois bem, muitas orações são feitas, mas nem todas são ouvidas ou atendidas por Deus. A meditação de hoje é justamente sobre quais as orações que Deus ouve. Então, inicialmente, vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, te agradeço pelo novo nascimento em Cristo Jesus. Também te agradeço por ouvir a nossa oração, pois ela é em favor do seu reino. Te pedimos que o Senhor nos oriente na meditação da sua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Existe uma questão sobre a oração que é a seguinte: Deus ouve a oração de todos? Para responder a esta questão, precisamos analisar o amor de Deus para com as pessoas. Deus ama a sua criação, tudo aquilo que ele criou. No Sermão da Montanha, narrado por Jesus, está escrito em Mateus 5,45: Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ou seja, até os ímpios são abençoados por Deus. Mas não se iludam, pois as bênçãos que Deus derrama sobre a vida dos ímpios são as bênçãos pela graça comum, não são as bênçãos espirituais que Deus tem para aqueles que são seus filhos. O ímpio pode até receber de Deus as bênçãos materiais, tais como saúde, prosperidade, livramento, alívio de aflição, enfim, coisas concernentes a este mundo. Mas isso não significa que ele seja filho de Deus, nem que recebeu um perdão dos pecados, e nem mesmo que seja merecedor da vida eterna. Mesmo o ímpio recebendo tais bênçãos, ele vai para o inferno. Se for da vontade de Deus, ele abençoar o ímpio com uma bênção da graça comum, sobre o ímpio pode recair um grave mal, pois se o ímpio não der graças a Deus pela graça recebida, e se der graças a outra entidade dita espiritual, o ímpio poderá trazer sobre ele mesmo ainda mais a ira de Deus, conforme está escrito em Romanos 1, 21 e 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Existem diferenças entre o amor que Deus dá para toda a criação, que é pela graça comum, e o amor que Deus dá para aqueles que são seus filhos, aqueles que foram convertidos por Deus em Cristo Jesus, que é a graça salvadora. Com relação à questão se Deus ouve a oração do ímpio, a resposta pode ser sim ou pode ser não. Depende do propósito de Deus e não da pessoa. Seria assim dentro da graça comum, falando das bênçãos materiais, tais como saúde, prosperidade, livramento, alívio de aflição, enfim, coisas concernentes a este mundo. E seria não, pois, dentro da graça salvadora, o ímpio não a recebe, ou seja, não recebe nem o perdão do pecado, nem a vida eterna junto do Pai, nem a direção do Espírito Santo. Essas bênçãos são somente para os filhos de Deus. Outra questão sobre a oração que Deus não atende. Muitas pessoas pensam que pode pedir qualquer coisa para Deus e que ele vai atender. Não é assim. Quando uma pessoa pede para Deus algo que não seja em favor do reino de Deus, ou que seja imoral ou ilegal, Deus com certeza não vai atender. Por exemplo, pedir para Deus que os fiscais do imposto de renda não passem a declaração pela malha fina da Receita Federal, porque a declaração está errada. Este tipo de oração Deus não ouve. Na Bíblia existem vários relatos sobre ímpios que oraram a Deus e Deus ouviu e atendeu a estas orações. Alguns eram pecadores declarados, outros eram pecadores praticantes de alguma religião, mas que não tinham nascido de novo. Vamos ver três casos. Em Lucas 18:13, sobre o publicano, um pecador confesso, que arrependido reconhecia sua condição de pecador e clamava a Deus por misericórdia.
Esta foi uma oração de acordo com a vontade de Deus. Em Lucas 23:42, fala sobre um ladrão, este sim, explicitamente pecador e praticante de pecados, que, arrependido dos seus pecados, reconheceu que em Jesus não havia nenhum pecado. Pediu para Jesus se lembrar dele quando entrasse no reino dos céus, e Jesus disse sim. Em Atos 10, tem um registro de Cornélio, que era um homem religioso, cumpridor da lei, e que não conhecia Jesus Cristo e nem tampouco era nascido de novo. Deus ouviu as suas orações, a ponto de enviar Pedro para pregar a ele e a sua família sobre a graça salvadora em Jesus Cristo. A oração que Cornélio fazia estava de acordo com a vontade de Deus. A oração, quando é feita de acordo com a vontade de Deus, Deus a ouve e o cumprimento desta oração na vida da pessoa é de total vontade de Deus. Mas qual é a oração que Deus quer ouvir? A oração que Deus verdadeiramente quer ouvir é a oração de seus filhos, pois elas são muito preciosas, como está escrito em Apocalipse 5:8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A oração do Filho de Deus é feita com fé que Deus está pronto para ouvir, na mediação de Jesus Cristo, para glorificar a Deus, buscar as bênçãos espirituais, é de uma pessoa verdadeiramente arrependida, é de uma pessoa que verdadeiramente depende de Deus, é de uma pessoa que acredita em Jesus como seu Senhor e Salvador. Estas são as características da oração do Filho de Deus, pois o Filho de Deus sabe que a oração por si só não tem poder, mas o poder está em Deus. Por isso que os filhos sabem verdadeiramente como orar, não com soberba, mas com humildade diante de Deus. Para concluirmos, antes de pensar ou se preocupar se a sua oração está sendo ouvida por Deus, preocupe-se primeiro em ser filho de Deus. Certa vez Jesus disse para Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então eu te pergunto, você já nasceu de novo? O novo nascimento é dado por Deus. Todo aquele que já nasceu de novo acredita que foi atraído por Jesus na cruz do Calvário e, juntamente com Jesus, foi crucificado, morto e ressuscitado para uma nova vida. Se você já nasceu de novo, amém. Deus está pronto para ouvir as suas orações, para te dar as bênçãos espirituais e as bênçãos deste mundo também, conforme a vontade dele. Agora, se você não é filho de Deus, ore e contente-se somente com as bênçãos deste mundo. É melhor ficar sem nenhuma bênção deste mundo, mas ter um novo nascimento e receber de Deus as bênçãos espirituais. Pense nisso. Vamos orar. Senhor Deus, quero te pedir em favor de todos aqueles que arrependidos irão clamar a ti pelo novo nascimento, que o Senhor dê a cada um a bênção do novo nascimento, pois a sua palavra diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas depois serão acrescentadas. É em nome de Jesus que oramos a ti. Amém.